Gente, dando então continuidade ao nosso estudo dos crimes funcionais, crimes contra a administração pública praticados por funcionários públicos, ainda dentro dessas considerações iniciais, eu preciso falar para vocês sobre a existência de duas teorias em relação a essa equiparação, né? Eu terminei o outro vídeo falando para vocês da figura do funcionário público por equiparação, e em relação a isso, nós temos o desenvolvimento de duas teorias, uma delas chamada de teoria restritiva e a outra chamada de teoria extensiva. Segundo a teoria restritiva, esse funcionário público por equiparação, ou essa figura da equiparação daquele sujeito a funcionário público, somente valeria na hipótese em que o funcionário público figurasse como um sujeito ativo da infração penal. Portanto, vamos imaginar, se um particular pratica um crime contra o funcionário público, quer dizer, o funcionário público está na posição de sujeito passivo, imagina que o particular comete desacato contra o funcionário público. Se esse funcionário público é funcionário público por equiparação, para a teoria restritiva, o crime praticado pelo particular, nesse caso, não seria o crime de desacato, seria o crime de injúria. Tá? Então, para a teoria restritiva, o conceito, a equiparação só valeria se o funcionário público estivesse na posição de sujeito ativo do crime. Bom, essa teoria é uma teoria que prevalece na doutrina. Inclusive, nós temos aí, nós encontramos, né, alguns julgados, nós temos um informativo, vale fazer a ressalva aí, a remissão ao informativo 607 do STJ nesse sentido, mas o que acaba prevalecendo no entendimento dos nossos tribunais, STJ, dos nossos tribunais superiores, STJ e STF, é a chamada teoria extensiva ou teoria ampliativa. Quer dizer, esse funcionário público por equiparação, esse conceito de funcionário público valeria para a situação em que esse equiparado estivesse tanto no polo ativo, quer dizer, como sujeito ativo do crime, quanto no polo passivo, como vítima do crime, tá? Então, no exemplo que eu dei anteriormente, olha, se o particular foi vítima, foi sujeito passivo, por exemplo, de um crime de desacato, e a gente até tem essa polêmica aí sobre o desacato, né, é ou não é crime, mas por enquanto o STF não se manifestou, a gente considera, sim, que o desacato continua sendo uma conduta típica prevista na lei. Para a teoria ampliativa, o funcionário público, ainda que como sujeito passivo, ele também seria vítima do crime de desacato, tá? E não do crime de injúria. Então, essas teorias, elas dizem respeito exatamente aos limites dessa equiparação que é feita pela lei. De modo que a última observação aqui, ou duas últimas observações ainda dentro dessas considerações gerais que merecem ser feitas, dizem respeito ao que consta do parágrafo 2º, dessa previsão do parágrafo 2º do artigo 327, que é a existência de uma causa especial de aumento de pena, ou seja, nós temos aqui entende-se, né, o legislador, ele prevê o aumento de pena, o aumento da pena em 1/3, na hipótese desse funcionário público que venha praticar os crimes do 312 ao 326, ele exerça algum tipo de cargo em comissão, tá? Alguma atividade de chefia, de assessoramento, porque nesse caso o sujeito, ele entende-se que haveria uma maior reprovabilidade dessa conduta, porque o sujeito foi nomeado, o sujeito está ocupando uma função diretiva mais importante, o que pressupunha, né, houve uma atribuição de confiança por parte da administração pública, né, relação essa de confiança que foi rompida a partir do momento que o funcionário público praticou uma dessas infrações penais arroladas aqui, do 312 ao 326, na função de direção ou assessoramento. Vale lembrar
vocês já estudaram isso na parte de procedimentos, mas os crimes funcionais, eles têm um procedimento próprio previsto no Código de Processo Penal. Então, dos artigos 513 ao 518 do CPP, nós temos o rito especial para os crimes de responsabilidade. A lei fala, né, crimes de responsabilidade, foi até uma expressão infeliz, mas no Código de Processo Penal tá lá o rito especial para os crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. Portanto, entendam que esses crimes de responsabilidade aos quais o CPP se refere são os crimes funcionais, são esses crimes funcionais do 312 ao 326. E mais, observem que nesse rito, né, fazendo a leitura apenas para rememorá-los desses dispositivos do Código, nós temos lá a previsão de, uma vez oferecida a denúncia ou a queixa, se o juiz não a rejeitar liminarmente, ele vai receber ou ordenar a citação do acusado para ele responder por escrito a acusação no prazo de 10 dias, que é a regra, né? É aquela regra que nós temos lá no artigo 396 do Código de Processo Penal, que é a chamada resposta escrita à acusação. Então, foi oferecida a denúncia ou a queixa, o juiz, ele, se não for o caso de rejeitá-la liminarmente, ele vai abrir esse prazo de 10 dias para a resposta escrita à acusação. Naturalmente, ordenará a citação e abrirá o prazo de 10 dias. No rito dos funcionais, nós temos uma previsão expressa lá no artigo 514 do Código de Processo Penal, que o juiz, antes de receber a denúncia ou a queixa, ele deve notificar o acusado para ele responder no prazo de 15 dias essa peça acusatória. Então, antes do juiz tomar qualquer providência, tão logo oferecida a denúncia ou a queixa, tem que ser aberto esse prazo de 15 dias, que a gente chama de defesa preliminar, tá? Essa figura ficou até, um tanto quanto questionada, porque depois dessa mudança, né, do rito do processo penal, dos procedimentos do processo penal, isso é de 2008, algumas pessoas vão dizer que isso perdeu o sentido. Só que, vejam só, o que vem prevalecendo, né, na hipótese de uma eventual ausência dessa resposta preliminar por parte do funcionário público, isso aí o que prevalece é que isso configuraria uma nulidade, tá? Então, por mais que a gente pense, nossa, então o funcionário público, ele vai ter um primeiro prazo de 15 dias para apresentar essa defesa preliminar, depois o juiz vai receber ou eventualmente rejeitar e, no caso de recebimento, o juiz ainda vai abrir esse prazo de 10 dias para o sujeito ter a resposta escrita à acusação. É exatamente isso, tá? Agora, essa eventual ausência da resposta ou da defesa preliminar do funcionário público, nós temos dois entendimentos a respeito da natureza jurídica dessa nulidade. Um primeiro, no sentido de que seria uma nulidade realmente absoluta, porque isso violaria o princípio da ampla defesa. A gente tem entendimentos, né, do professor Tourinho Filho, o próprio STF, em algumas oportunidades já se manifestou nesse sentido. E nós temos o entendimento de que essa nulidade seria uma nulidade relativa. Temos entendimentos do STJ nesse sentido, de que a nulidade seria relativa, quer dizer, se a nulidade ela é relativa, o prejuízo teria que ser comprovado e ela tem que ser arguída em momento oportuno. Então, a gente tem essa bipartição aí acerca da natureza jurídica dessa nulidade, eventualmente configurada pela ausência dessa resposta preliminar ou dessa defesa preliminar no caso específico do funcionário público. Em relação aos crimes funcionais e à Lei 9.099, observem que todos esses crimes funcionais, cuja pena máxima não ultrapassar os 2 anos, né, o limite máximo dos 2 anos, vão ser tidas como infrações penais de menor potencial ofensivo, nos termos lá do artigo 61 da 9.099, e, portanto, caberá a aplicação do rito sumaríssimo, tá? A aplicação do sumaríssimo da 9.099 e não desse rito especial previsto no Código de Processo Penal. Feitas, então, essas breves considerações, nem tão breves assim, né, sobre como é que essa questão dos crimes funcionais se afigura, se impõe, com algumas nuances aí, alguns reflexos na órbita também do processo penal,
A primeira infração penal, e é uma infração que guarda bastante importância aqui nesse rol dos crimes praticados pelos funcionários públicos, é o crime de peculato. Vou procurar enfatizar aqui, destacar os pontos mais importantes, né, sobre o crime de peculato. O peculato, que até etimologicamente vem do latim pecus, né? Pecus que se relaciona com a ideia de rebanho, né? Gado, aquilo que no direito romano era tido como um sinal de riqueza pública, né? Antes mesmo da própria instituição de moeda. Então, quando a gente vai lá para o artigo 312 do Código Penal, nós vamos verificar que no 312 nós temos, na verdade, 3 espécies dolosas de peculato, e depois um pouquinho lá adiante, no artigo 313, a gente vai ter uma forma culposa do crime, vou falar já do crime de peculato, aproveitar então para falar o seguinte. No 312 nós vamos ter 4 espécies de peculato, 3 dolosas e uma culposa. Então a gente tem primeiro o chamado peculato apropriação, que é o caput primeira parte, o peculato desvio, que é o caput parte final. Esses 2 peculatos, apropriação e desvio, recebem o nome pela doutrina de peculato próprio. Depois, nós temos no parágrafo 1º do 312 o chamado peculato furto, e depois, no parágrafo 2º, o chamado peculato culposo, né? Esse peculato culposo aí que se reveste de algumas particularidades que merecem ser destacadas, porque é muito frequentemente cobrado em provas, em questões de múltipla escolha. Bom, agora, além dessas espécies aqui que eu tô falando, eu falei 4 espécies, é porque o 313, que é o artigo seguinte, ele fala do peculato mediante erro de outrem. Então, vamos considerar que, com base no 312 e no 313, nós vamos ter, então, 4 espécies. O apropriação, o desvio, e o furto e o mediante erro de outrem, que são dolosos, e o peculato culposo do parágrafo 2º. Bom, nesse crime, no peculato, nós sabemos que o bem jurídico, né, assim como todos os outros delitos, a gente vai falar que bem jurídico afetado em primeiro plano é, sim, a administração pública tanto sob o ponto de vista patrimonial, né, há uma preocupação, ou deve naturalmente existir essa preocupação com a preservação do erário público, e existe o aspecto moral, né, que é a lealdade, a probidade dos que se espera desses agentes públicos que venham, porventura, praticar essas infrações penais. O objeto material desses crimes, ou do peculato, seja ele na forma do 312 ou do 313, é o dinheiro, é o valor, ou qualquer outro bem móvel, tá? A gente tá falando aqui de bem móvel, público ou particular, pode ser particular, porque eventualmente nós podemos ter um patrimônio confiado à guarda da administração pública. Quando eu tenho um patrimônio particular que foi confiado à guarda da administração pública, às vezes a doutrina até usa essa nomenclatura peculato malversação, tá? É simplesmente essa hipótese na qual o valor em questão, o objeto material em questão, ele está confiado à administração pública. Ele não integra propriamente o bem da administração pública, mas o funcionário vai se valer dessa facilidade para, de alguma maneira, né, enquadrando-se nessas condutas, se beneficiar desse bem particular confiado à administração pública. Lembrando, bem móvel, tá? Aqui no peculato. O sujeito ativo, naturalmente, é apenas o funcionário público, né, que está atuando em razão do seu cargo, em razão da sua função. Nós sabemos que o particular, até pelo exemplo que eu dei lá atrás, o particular eventualmente pode estar agindo em concurso e, portanto, responder pelo crime de peculato. Na sequência, é importante que nós busquemos compreender aí a caracterização de cada uma dessas figuras típicas narradas aqui pelo artigo. Bom, quando a gente fala do primeiro peculato apropriação, a conduta núcleo é lá, o funcionário público, ele apropria-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo. Então, vejam,
o sujeito é uma figura bastante parecida com a apropriação indébita. O sujeito, o funcionário público, ele tem a posse em razão do cargo e ele se apropria do dinheiro, do valor ou de qualquer outro bem móvel. Vejam, nesses crimes também sempre, até pela leitura, né, da conduta do tipo penal, em proveito próprio ou alheio. Então, uma questão que aqui se coloca, já que nós falamos que o peculato apropriação, ele em muitos aspectos se assemelha à apropriação indébita, cuidado, porque diferentemente do 168 do Código Penal, no peculato não se admite nenhum tipo de compensação, nem o delito se descaracteriza pela intenção de restituir aquele bem, o que eventualmente pode acontecer lá no 168, tá? Nós temos o chamado peculato desvio, figura figura praticamente idêntica do peculato apropriação, mas só que ao invés do sujeito se apropriar, ele desvia, ele dá uma destinação diferente àquele objeto que lhe foi confiado. Cuidado, por quê? Porque se esse desvio, né, como eu disse para vocês agora há pouco, olha, aqui no peculato tem que ser em proveito próprio ou alheio. Se esse sujeito desvia algum tipo de bem móvel, valor, etc., em favor da própria administração pública, o crime que nós teremos não será o peculato, será o crime do artigo 315, que a gente vai estudar um pouco mais adiante, quer dizer que nós já estudamos, mas só para que a gente se lembre, que é o emprego irregular de verbas públicas. No peculato furto, por sua vez, o funcionário público ele realmente pratica aquela conduta núcleo de subtrair ou concorre para a subtração de dinheiro, de valor ou de bem. Nessa modalidade, então, o funcionário público ele não tem a posse, né? Na apropriação e no desvio, ele tem a posse. Aqui ele não tem a posse, mas ele se vale dessa sua condição de funcionário público, dessa facilidade para realizar a conduta. A gente enxerga aí claramente um nexo causal entre essa facilidade, porque o sujeito é funcionário público, e a conduta praticada. Assim, essas seriam as principais considerações sobre esses peculatos, essas modalidades dolosas, essas três aqui, do 312. Só que eu quero fazer algumas observações. Vamos nos lembrar que, já fiz isso com vocês em sala de aula, mas vamos aproveitar, porque peculato de uso, a gente não fala, não tem o furto de uso, né? Furto de uso não é crime. Aqui também, o peculato de uso, ele não é crime, tá? Se de repente o agente público, de alguma maneira, ele se vale de algum bem ao qual ele tem acesso e com a intenção de restituir, né? Se ele tem aquela intenção de restituir, deixou de existir o ânimos realmente de o sujeito se beneficiar de alguma maneira em proveito próprio ou alheio. Então, a princípio, essa figura aqui, o peculato de uso, não é crime. Agora, cuidado, porque eu já tinha dito isso para vocês, nós temos aquele Decreto-Lei 201/67, que trata em especial, né, dos prefeitos municipais, e no decreto, nesse caso, nós temos um crime de responsabilidade, tá? Nós temos um crime de responsabilidade. Bom, naturalmente, que quando eu tô falando aí do peculato de uso, eu tô partindo do pressuposto, e vocês até devem certamente se lembrar disso, que o bem em questão, para que eu possa falar que não existe o peculato de uso, que o bem em questão é um bem infungível. Por quê? Se o bem for fungível, que é aquele bem que se consuma, né, que não haverá possibilidade de restituir. Então o sujeito sabe disso muito bem e não há como se dizer que ele não tem o ânimo de realmente estar se beneficiando, tá? Então às vezes a gente se depara com algumas questões, por exemplo, o funcionário público que se vale de um automóvel ao qual ele tem acesso em razão da função, do cargo que ele ocupa, e ele faz uma viagem com aquele automóvel, né, do ponto de vista penal, olha, peraí, ele não pretende se apropriar daquele imóvel, ele não pretende desviar, ele não tomou para si, ele não subtraiu aquele imóvel, aquele automóvel. Porém, se o funcionário público depois restitui esse automóvel, o carro estava de tanque cheio, devolve o carro sem gasolina, vamos imaginar, olha, esse bem que se consumou, né, esse gasto, isso daí dá pra gente imaginar que o sujeito estava agindo ali de má fé,
tá? São algumas questões até bem polêmicas. Lógico que essa malversação do uso dos bens públicos sempre vai poder importar em algum tipo de responsabilização na esfera administrativa. Agora, do ponto de vista penal, o cara pegar o carro e buscar o filho na escola e de repente até colocar ali 10, 20 reais de gasolina, isso não vai configurar peculato, tá? Agora, a gente já pode começar a conjecturar na hipótese de que o sujeito, olha, ele tá queimando ali a gasolina e devolve o carro sem nada, né? No bafo, como costumam dizer. Eventualmente a gente poderia enxergar assim, tá? Bom, agora, vejam, a consumação aqui do crime de peculato vai se dar, há alguns pontos diferentes, né? Porque diz-se que o peculato desvio, aquela forma que a gente falou, que o sujeito desvia em proveito próprio de terceiro, o peculato desvio, ele seria um crime formal na concepção do STJ e ele seria um crime material na concepção do STF. Então a gente tem uma certa divergência em relação a essa figura do peculato desvio. O peculato apropriação e o peculato furto, aí não, a gente tem crimes realmente tidos como crimes materiais, a partir do momento em que o sujeito, em que nós temos aí a inversão do ânimos da posse, no caso da apropriação, o crime estaria consumado, ou com a posse após a subtração, no caso do peculato furto, tá? Então, se a gente tem um crime material, dá pra gente imaginar a tentativa. Agora, já no crime formal, se considerando, seguindo essa linha do STJ, aí a gente já não conseguiria imaginar a tentativa, tá? Então, esse é um tema ainda um tanto quanto nebuloso, né? Digamos, nós temos entendimentos nos dois sentidos. Agora, vejam, nós temos a figura do peculato culposo, que até então eu não tinha mencionado. O que acontece? Como é que se caracteriza esse peculato culposo? O funcionário público, ele concorre culposamente para o crime de outrem. Então, o funcionário, inclusive a gente chama esse peculato culposo de delito parasitário. Parasitário por quê? Porque ele só existe porque uma outra pessoa está praticando uma outra infração penal. Então, vamos imaginar que, voltando àqueles meus exemplos lá do furto, olha, chega a uma determinada repartição pública vinculada à saúde, um carregamento substancial de álcool gel, luvas e máscaras de proteção. Bom, um particular entra no local se valendo, vejam só, o funcionário público que é incumbido, digamos, da vigilância daqueles produtos, o funcionário público, ele age culposamente. O funcionário público saiu e ao invés de ficar ali no seu posto, onde deveria estar, ele saiu e resolveu tomar café, comer pão de queijo. Então, o funcionário público, ele agiu culposamente, tá? Ele foi negligente no exercício dessa sua atividade. E a partir do momento em que esse descuido do funcionário público faz com que um particular consiga ingressar naquela repartição e subtrair, digamos, esse carregamento de produtos aí anti-coronavírus, esse funcionário público poderia responder pelo peculato culposo, tá? Pelo peculato culposo. Por isso eu falei do crime parasitário, porque se o funcionário público tivesse ido tomar café, comer pão de queijo e nada tivesse acontecido, quer dizer, não tivesse havido um outro crime, ele não responderia por essa infração penal. O crime culposo, nesse caso, o peculato culposo, depende da existência de uma outra infração penal. De modo que o peculato culposo, ele se reveste algumas peculiaridades que a gente verifica muito bem no parágrafo 3º do 312, no que diz respeito à reparação do dano. E isso é sempre muito questionado. Como é que fica essa questão da reparação do dano no peculato culposo? Vejam, esse funcionário público que agiu culposamente e acabou permitindo que uma outra infração penal fosse praticada, se ele repara o dano antes da sentença penal condenatória e recorrível, o que nós temos? Nós temos uma causa de extinção da punibilidade. Tá? Se ele repara o dano antes da sentença penal condenatória e recorrível, causa de extinção da punibilidade. E se eventualmente o funcionário público, depois da sentença penal condenatória transitada em julgado, ele repara esse dano, ele tem uma
redução de pena, ele tem uma causa de diminuição de pena de metade, tá? Sua pena será diminuída pela metade. Isso não tem essa previsão, não existe essa previsão em relação ao peculato doloso, na forma dolosa, né? Agora, pode ser que eu tenha reparação de dano e essa reparação de dano, ela vai gerar a figura do arrependimento posterior, que nós conhecemos lá do Código Penal, e o arrependimento posterior, ele permite uma diminuição da pena de 1/3 até 2/3, desde que isso seja feito até o recebimento da denúncia, né? Que é o que figura lá no artigo 16 do Código Penal, tá? E para fechar peculato, aqui só rapidamente, eu falei do peculato mediante o erro de outrem, que é o que costuma se chamar de peculato estelionato, tá? Recebe essa nomenclatura aí pela doutrina, o peculato estelionato. O que acontece? O sujeito, o funcionário público, 313 do Código Penal, ele se apropria no exercício do cargo, de dinheiro ou de qualquer utilidade que ele recebe por erro de outrem, por erro de uma outra pessoa. Cuidado, porque até essa nomenclatura peculato estelionato, ela se dá pelo fato de que se o funcionário público induziu um terceiro a erro para ele se beneficiar, o funcionário público não está praticando crime funcional, ele está praticando estelionato. Agora, se o funcionário público recebeu, ele equivocadamente recebeu por erro de uma outra pessoa e o funcionário público se apropriou sem nada fazer, a gente tem a figura do peculato mediante erro de outrem. Vejam, e aí foi até o exemplo também que eu trabalhei com vocês em sala de aula, que é um exemplo recorrente, que é a hipótese. Olha, o funcionário público, por um erro de cálculo, ele recebeu R$2.000 a mais no seu contra-cheque daquele mês, ele verificou que houve um erro na contabilidade, mas o funcionário público ficou quieto e se apropriou. Olha, essa é uma hipótese típica do que nós chamaríamos de peculato mediante erro de outro. Lógico que do ponto de vista prático difícil, a gente apurar, o cara vai falar, nossa, eu nem percebi, mas enfim, em tese, essa é uma situação na qual nós podemos vislumbrar. Agora, cuidado, porque aqui eu tô imaginando as situações em que o funcionário público tá lá inocentemente, né, e houve um erro e de alguma maneira ele viu que aconteceu esse erro, mas ele ficou quieto, ele se beneficiou, ele se apropriou desse bem, desse valor que foi incorporado a seu patrimônio indevidamente. Ele fica quieto e nada faz. Se o funcionário público exige, aí a gente pode ter concussão. Se o funcionário público solicita, a gente pode ter corrupção passiva, que são crimes que a gente vai ver mais à frente. Então, até aí, ok? Para depois a gente dar sequência. Muitas observações.